Levante, por favor, a sua Bíblia. Por favor. Meu Deus, chegou o momento do Senhor falar. Chegou o momento da tua igreja ouvir tua voz. Usa a minha boca. Tantas pessoas oraram por mim esse mês inteiro, pedindo por esse momento para o Senhor me usar. Tenha compaixão. Se manifeste no decorrer dessa pregação. Não é a minha palavra, eles vieram aqui ouvir o Senhor. Fala, meu Pai, abençoe, que realmente haja salvação, arrependimento, entendimento aberto, para que todos compreendam o que nós vamos ouvir de Ti. A boca é minha, mas a palavra é Tua. Não deixa eu nem ninguém te atrapalhar. O que não é para falar, pague. O que é para falar, meu Pai, me lembre. Mas eu peço ao Senhor, acimenta, firma tudo que vai ser pregado, para que o mal não roube uma palavra. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim e fale comigo. Amém. Olha para mim, por favor. Eu vou colocar um vídeo, e eu queria que você não conversasse. Se você tem uma criança e sua criança chorar, você dá uma voltinha, por favor, com sua criança, para não tirar a atenção de ninguém. A partir de agora, nós vamos ter, eu posso dizer assim, o momento mais importante do culto. Amém? Por favor, vocês estão aí em cima, em pé, não tem lugar, pode sentar nas escadas também, tá? Por favor. Pode soltar o vídeo, por gentileza. Tudo está se cumprindo. Olhe ao seu redor. Falta pouco, muito pouco. A Igreja do Senhor Jesus está de partida deste mundo. E diante de tudo isto, estamos aqui para lhe dar o aviso final. Informamos que esta é a última chamada para o live. Convidamos os filhos de Deus. Imagine estar a bordo de um avião a caminho do destino desejado. Porém, somente durante a viagem descobri que entrou no voo errado. E ao desembarcar, está num lugar totalmente oposto e distante do que se esperava chegar. O que é raro de acontecer na aviação comercial é o que mais tem acontecido com milhares de pessoas todos os dias, numa viagem apenas de ida, que todos, sem exceção, em algum momento, irão fazer. A viagem da alma. Aqui se encerra tudo. Aqui termina toda vaidade, orgulho, beleza, riquezas e planos. Aqui se deteriora a matéria do rico e do pobre. De tudo, apenas uma coisa resta: a alma.
a parte mortal do ser humano, a única bagagem que ele poderá levar desta vida. Porém, você não verá nenhum telejornal noticiar sobre isso ou nas redes sociais tocarem neste assunto, porque as pessoas nesta vida estão apenas preocupadas com o destino de suas carreiras, de seus relacionamentos, de sua aparência, sem saber que o destino mais importante está sendo desprezado. Não somos um corpo, somos uma alma que usa o corpo. Se no mundo o ser humano tem como opção de viagem milhares de lugares, na viagem da alma só existem apenas dois: o céu e o inferno. Qual está sendo o destino de tantos que estão morrendo? São cerca de 105 pessoas por minuto, 150 mil por dia, 4 milhões por mês, 55 milhões por ano. Se elas pudessem retornar, o que falariam de onde estão atualmente? Te suplico, pai. Manda que ele vá até a casa de minha família. Deixe que os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ai, socorro, mãe! Mãe, por que não te ouvi, mãe? Ah! Socorro, meu Deus! Mas aí não tem jeito. Cedo ou tarde, chegará a nossa vez na fila de embarque para a eternidade. E se for agora? O que está reservado para a sua alma? Qual será o seu destino? Não deixe para a última hora, pois muitos estão errando e desembarcando num lugar de completa escuridão, dor e sofrimento. Em algum momento seu nome será chamado. Para chegar ao destino certo, você precisa do Espírito Santo. Ele é a garantia, o passaporte para os céus. Esteja sempre pronto para a viagem mais importante da sua vida. Um estudo científico, esquecido por mais de um século, vem à tona e afirma: a alma existe. Nós vamos ter esse próximo capítulo semana que vem. Mas eu procurei na palavra de Deus uma passagem que pudesse esclarecer de uma forma bem simples o que é o inferno. Eu quero que você entenda por que Jesus morreu pela sua alma. Por quê? Qual é o motivo? O que é que ele quer impedir? Que lugar é esse? Porque o ser humano, ele vai ser punido eternamente e não alguns anos. Você vai entender agora, através dessa palavra que eu já li aqui algumas vezes, mas eu fiquei nessas últimas 2 madrugadas pedindo a Deus para falar comigo. E eu vou ter como base essa palavra de Lucas 16, 19, e nós vamos também ler alguns outros versículos para você entender. Mas diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora. O Senhor Jesus disse que não era uma parábola. Havia um homem, ele não andava não, ele desfilava. Esse homem, ele conquistou tudo aqui nesse mundo que ele podia. Claro que ninguém pode conquistar o mundo inteiro. Mas quando o Senhor Jesus faz perguntas, é para nós pensarmos. Ele diz: que adianta
o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação. Foi exatamente o que esse homem fez. Arrebentou economicamente, mas não deu glória a Deus, não reconheceu Deus, não valorizou a alma dele. Ele viveu em função de ter as coisas, e teve, mas não garantiu o mais importante que um ser humano deve garantir: a vida eterna. E a Bíblia fala dele, um homem muito bem sucedido, se vestia muito bem, todos os dias ele esbanjava. Mas fala também de outro, diz assim no versículo 20: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi o quê? O que é que ele foi? Levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem levou ele? Os anjos. E morreu também um rico e foi sepultado. Olha para mim, por favor. Por que Jesus pegou o caso de dois homens que viveram totalmente diferentes nesse mundo? Esse homem não teve nada desse mundo, gemeu. Nós não sabemos mais detalhe da vida dele, mas de uma coisa nós sabemos: ele não negociou a salvação dele, ele não abriu mão dos valores dele, ele quis a salvação dele mais do que tudo. Aqui gemeu, morreu doente, morreu na miséria, mas não perdeu a salvação dele. Preste atenção. Na hora que ele morreu, a Bíblia não fala do sepultamento dele, deve ter sido bem simples. Eu até ouvi um obreiro que tem uma funerária dizendo que agora na pandemia o número de enterros de luxo aumentou. Eu acredito que o enterro desse rico deve ter sido um grande enterro, mas não faz diferença. Aqui mostra que o corpo do rico e do pobre, quando morre, vai tudo para o mesmo lugar. Para onde? Para o pó. Mas a alma não. E você vai entender porque Jesus morreu por ela. Ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Já o rico foi sepultado. Mas se você ler o próximo versículo, você vai se deparar com a palavrinha que era sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que é que diz aí? Versículo 23. E no inferno, olha para mim por favor, não continue não. Olha para mim e preste atenção. No inferno, ele foi para o inferno, morreu e desceu. Bispo, eu já ouvi pessoas falarem que o inferno é aqui. Quer dizer que o inferno é aqui com praia? O inferno é aqui com shopping? O inferno é aqui com água de coco? Não, o inferno não é aqui. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem muitas coisas. Morreu, acabou. Tem pessoas que dizem assim: não, no final todo mundo vai passar de ano, Deus vai deixar todo mundo ir para o céu. Isso é mentira. Nenhum professor, quando você estudou, quando você fez faculdade, nenhum professor deixava todos os alunos passarem. Quem tirou nota boa, passa. Quem tirou nota ruim, vai ser o quê? Reprovado, fica. Não se esqueça, Deus é justo. E Ele deixou os dois viverem e escolherem o que quiserem. Depois Ele abriu o outro lado para nós sabermos a verdade. Há quem acha que todo mundo vai para o céu, há quem acha que morreu e acabou, há quem acha que os maus vão para o céu e os maus vão para o inferno e os bons que não fazem mal a ninguém vão para o céu. Tem muita gente como essa foto, mostra a foto por favor. Tem muita gente como essa foto aí, ó, dizendo assim para as pessoas que morreram: descanse o quê? Em paz. Mas a pessoa está descansando? Ela está onde? Lá no inferno. Olha para mim por favor. Se eu não pregasse sobre o inferno, eu não estaria amando a sua alma. Se eu não pregasse sobre o inferno, eu não estaria pregando o evangelho.
Eu não posso pregar umas coisas e pular outras. Eu entendo hoje porque Jesus falou tanto do inferno, porque Ele não quer que você vá para lá. Com toda a ciência, com toda a tecnologia, não foi revelado ao homem o futuro. Não tem fotos, não tem registros do inferno, mas tem a palavra de Deus para evitar que o ser humano vá para o inferno. Tem a palavra de Deus. Há quem pensa que o inferno é aqui. Tem gente quando está aqui com um problema, uma situação difícil, ela fala: vou na praia, vou viajar, vou refrescar um pouquinho minha mente. Lá no inferno não tem isso. O inferno, no livro de... Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu vou colocar um versículo na tela para você, que está em 2 Pedro 2,4. Você vai ver o que está no inferno agora. O que tem no inferno? Que lugar é esse? 2 Pedro 2,4, leia comigo aí no telão. Diz assim, olha só: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2,4. O que isso quer dizer? Nós temos demônios no mundo hoje? Temos, mas os piores estão no inferno. Em Apocalipse 9 fala que no final dos tempos, na grande tribulação, alguns daqueles demônios vão sair para trazer mais sofrimento para a humanidade. Mas eles estão no inferno, trancados em escuridão, porque a Bíblia dá detalhes do inferno. Inferno é lugar de quê? De escuridão. Inferno é lugar de escuridão. Inferno é lugar de trevas. Inferno é lugar de demônios. Os demônios no inferno estão aguardando o juízo, porque eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre quando forem julgados. Mas estão lá trancados, uma parte na terra, por isso que você vê tanta dor e sofrimento, e a maior parte, os piores, na escuridão. Você já viu quando um cachorro é criado, trancado na escuridão, sem ver ninguém, como é que ele fica? Muito bravo e furioso. É assim que o diabo está. Ele já foi condenado. Hoje ele está no inferno, esperando o juízo. Bispo, e as pessoas que morreram sem salvação também estão no inferno, aguardando o juízo. Então ele disse que o rico morreu e no inferno. Esse lugar, pessoal, não é invenção da minha cabeça nem da igreja. Esse lugar não é para colocar medo no ser humano. Eu vou te mostrar que esse lugar existe. Eu vou te mostrar. Tudo que Jesus quer é que você não vá para lá. Se você ler Marcos 9, 42 ao 48, você vai ver ele dizendo que é melhor você perder a mão, é melhor você perder o olho, é melhor você perder o braço. Claro, ninguém quer perder olho, ninguém quer perder braço, é horrível. Se o médico falar que vai amputar sua perna, você vai lutar. Ô doutor, dá mais um tempo, vamos tentar de tudo, porque ninguém quer perder parte nenhuma do corpo, sim ou não? Mas ele está dizendo, qualquer coisa é melhor do que o inferno, porque o inferno é pior do que tudo. Tem gente que foi para o inferno ontem, tem gente que vai para o inferno hoje, tem gente que vai para o inferno amanhã, e a Bíblia fala que o inferno nunca se farta. Falar do inferno assusta o ser humano, ele não gosta, nem da morte as pessoas gostam. As pessoas quando vêm nesse assunto morte, não gosto de falar sobre isso não, como se elas não fossem morrer. Eu falei domingo que as pessoas dizem, você tem que viver a vida, mas nós estamos te preparando para enfrentar a morte, porque ela vai chegar. Se Jesus não voltar, o que aconteceu com o rico, o que aconteceu com Lázaro, vai também acontecer com a gente. Nós vamos ter que enfrentar o quê? A morte. E tem gente aqui, e me assistindo também, que não morreu ainda, porque Deus deu a chance para ela ser salva. Se você ler esse versículo de Marcos, vale até a pena eu colocar no telão 9:42, olha o que ele diz que tem lá. Coloca aí por gentileza. E se a tua mão,
Versículo 42: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e que fosse lançado no mar. Melhor ficar lá embaixo do mar, afogado, perder a vida, do que levar alguém para o escândalo. Aí diz assim o 43: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para te entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ires para onde? Para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Mas ele fala no 44 que tem uma coisa lá, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então olha para mim, por favor. Lá tem o seu bicho, tem um bicho do inferno. Lá tem fogo, o fogo não se apaga. E quando o rico chegou no inferno, leia o 23 e veja a primeira coisa que ele fez. Leia aí, por favor. Não ouvi. Qual é a primeira palavra? Ergueu os olhos. Olha para mim, por favor. Coma devagar. Vamos comer a palavra de Deus bem devagar. Ergueu os olhos. Tudo que ele não fez em vida, ele tentou fazer quando? Em morte. Só que não dava mais tempo. Tudo. Olha para mim, ele ergueu os olhos, olhou para cima. Você sabia? Se eu não me engano é o Salmo 19, que diz que o céu proclama a sua glória e o firmamento também. Se não existisse quem pregasse o evangelho, só para o homem ter o céu como testemunha, porque o céu prega o evangelho em silêncio. Só no ser humano olhar para o céu, já era para ele se curvar e reconhecer quem? Deus. Mas ele não se curva. O ser humano resiste. Lá no inferno ele olhou para o céu. Já era tarde demais. Olhe para o céu. Reconheça que um Deus criou tudo isso. Se volte para Ele. Se curve para Ele. Ele olhou para o céu e diz assim: estando em quê? Em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gente, olha para mim. Estando em tormentos. Ei, olha aqui para mim. Primeiro dia que ele chegou lá. A Bíblia não liga o inferno a coisas boas, não. A Bíblia só liga o inferno a coisas de dor, a coisas ruins. A Bíblia só liga o inferno, só dá essa ideia de sofrimento. Não tem sorriso, não tem alegria, não tem alívio. Ele em tormentos viu de longe Lázaro no seio de Abraão. Aí ele faz outra coisa aqui. O que é que diz aí? E clamando disse: Pai Abraão, o que é que ele pediu? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha para mim, por favor. Ele clamou. Não era para ele clamar depois de morto, era para ele clamar em vida. Ele pediu misericórdia. Mas inferno significa lugar sem Deus. No inferno não tem resposta, no inferno não tem misericórdia. Misericórdia é aqui. Só que o ser humano resiste. Uma mulher da igreja foi evangelizar um rapaz do crime anteontem, e ela pegou a fitinha dela, amarrou no braço dele e falou: vai na noite da alma. Ele falou assim: demora quanto tempo? Ela falou: não demora muito não, é menos de 2 horas, 1 hora e pouco. Tá bom, eu vou, daquele jeito. Só que teve um tiroteio ontem. Ele estava com mais um amigo, e o amigo morreu do lado dele, de mãos dadas com ele, pedindo socorro a ele. E ele disse que ficou olhando para aquela fita: noite da alma, me dá uma chance, me dá uma chance. E ele escapou. E hoje ele procurou essa mulher. Quando encontrou com ele, falou: vou para a sua igreja, eu vou para a igreja. Porque ele viu que ele passou perto de quê? Da morte. Ele estava com medo de morrer para o inferno. O inferno é lugar de tormento. Esse rico, ele está no inferno até hoje. Quem morreu sem salvação e está no inferno, vai continuar onde? No inferno, e ninguém vai poder fazer nada por ele. Ninguém pode fazer nada. Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno, sabe por quê?
Porque ele não reconheceu Deus, porque ele não se arrependeu dos pecados dele, porque ele se apegou à riqueza, ele esqueceu que ele ia morrer. Olha para mim, por favor, não esqueça que você vai morrer, não esqueça que você só tem uma vida, você não tem duas, você não tem três, você só tem uma vida, não esqueça disso. E seria importante você aproveitar a oportunidade enquanto você tem vida. Você pode ter feito as coisas mais absurdas do mundo, você pode ter traído sua esposa, seu marido, você pode ter mentido, você pode ter matado, você pode ter feito tudo que é besteira. Enquanto você está vivo, você tem chance de consertar a sua vida. Depois que você morrer, você não tem chance de consertar nada, absolutamente nada. O corpo foi para o pó, mas a alma de um foi para um lado e do outro foi para o outro lado. Um subiu e um desceu. Aí ele falou, manda Lázaro. Por que ele falou, manda Lázaro molhar a ponta da língua? Porque ele estava acostumado a mandar, e ele pensou que do outro lado também ia mandar. Aí diz assim a palavra de Deus. Posso continuar? Parei aonde? Diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu o quê? Agora leia devagar de novo. Disse, porém, Abraão, filho o quê? Filho o quê? Olha para mim, por favor. Se você me perguntar o que eu acho que vai ser pior no inferno, eu vou te falar duas coisas. Primeiro, eu vou te falar que a memória que Deus vai deixar, a lembrança, porque ninguém perde a memória no inferno. Você lembra? Abraão falou, você lembra? Deus está trazendo essa noite da alma. E para muita gente essa reunião vai servir para o julgamento, porque Deus vai dizer, você lembra quando o bispo pregou a palavra para você? Você lembra que você foi na Igreja Universal, que você assistiu aquele programa, que você assistiu aquela reunião no presídio, no hospital, em casa? Você lembra? Você lembra da noite da alma? Que você teve a oportunidade de entregar toda a sua vida e você não entregou? Você lembra? Ele vai deixar isso para você lembrar. Uma das piores coisas é a pessoa ir para o inferno e ficar lembrando da mãe que pediu, entrega a vida a Jesus, da irmã, do familiar, do amigo, do pastor que pregou. Lembra que você morava perto da igreja, lembra que você não se firmava, lembra que você ficava entrando e saindo brincando, lembra das noites da alma que você desprezou, que você ia, mas sua cabeça estava longe e você não se entregava. Lembra? Ele disse, agora você fez sua escolha. Agora já é tarde demais. Por isso que Lázaro está consolado. Lázaro está o quê? O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Quem é mãe aqui? Quando sua criança chorava e você queria consolar ela, você fazia o quê? Eu estava no colo. Eu não tenho um filho, eu tenho uma cachorrinha, quando ela fica chorando, pequenininha, Rose bota ela no colo, ela fica quietinha. Abraão falou assim, ó, ele está consolado, ele está bem agora. Ele não abriu mão, ele não negociou a salvação dele. Ele está bem, ele está agora consolado, está nos braços certo. Lázaro está no céu até hoje e vai continuar no céu. A Bíblia não liga o céu a sofrimento. O grau de alegria, de felicidade, eu vou pregar sobre o céu para você entender o que é o céu. Agora você diz assim, bispo, mas por que uma pessoa vive aqui no mundo 100 anos, 80 anos e morre e vai ficar no inferno eternamente? Porque ela não fica no purgatório? Porque purgatório não existe. Porque ela não fica no inferno então alguns anos? Sabe por quê? Porque o pecado é contra o eterno, Deus é eterno. Então a recompensa é eterna, mas a punição também é o quê? Eterna. Você gosta que alguém rejeite seu filho? Você gosta que alguém desfaça do seu filho? Mexeu com seu filho, mexeu com quem? Com você.
Quando você rejeita o Filho de Deus, você está acumulando ira para a sua vida, e essa ira vai ser despejada no inferno, onde as pessoas vão viver eternamente e ninguém vai poder fazer nada. Entenda, a noite da alma é para livrar sua alma do inferno. O homem vive negociando. Quando você vai no mercado, você o quê? Negocia. Olha para mim, por favor. Senta direito, não durma, não converse. Quando você vai no mercado, você dá o dinheiro, traz a mercadoria. Quando você vai numa loja, você dá o dinheiro, traz a sua roupa, o que você quer. Você está negociando. Sim ou não? Mas o maior negócio, o diabo não faz, o ser humano não faz. O melhor negócio é entregar sua vida a Jesus. O diabo está enganando muita gente, porque ele faz esse negócio, ele dá tudo aqui, sabe para quê? Para pegar a eternidade. O diabo sabe que o céu é eterno, ele não vai para o céu, mas ele sabe também que o inferno é eterno, e ele já está condenado. Se você fez algum negócio com o diabo, desfaça hoje. Se você tem alguma coisa errada na sua vida, resolva hoje. Zere a sua vida, para que você não vá para o inferno. Porque essa única vida que você tem, ela pode acabar a qualquer momento. Não se iluda com a sua idade, ela pode acabar a qualquer momento. Quem está entendendo? Aí ele diz assim, parei aonde? Quanto? Para piorar, vamos ler aqui o 26. Obrigado. Vamos ler aqui o 26. Além de tudo isso, ainda vai piorar. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Peraí, aí eu ficava pensando assim, peraí, quem no céu vai querer ir para o inferno? Mas sabe o que ele quer dizer? Quem está no céu não pode socorrer quem está no inferno. Não pode fazer nada. Hoje nós podemos visitar o presídio, nós podemos visitar as pessoas no hospital, mas no inferno não. Entrou no inferno é para sempre, entrou no céu é para sempre. Eu estou falando da tua eternidade, é para sempre. Ele disse assim, não tem como. Para piorar tem um abismo, são lugares diferentes. Foram feitas escolhas o quê? Diferentes. Você teve a sua vida no mundo e não aproveitou. Por que as pessoas vão para o inferno? Elas viveram como a gente, mas não se arrependeram dos seus pecados. Eu também já errei, falhei, eu sou um pecador, sou um ser humano, mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependi dos meus pecados. Olha o que ele diz aqui, para a gente terminar. Diz o quê? E disse ele, rogo-te. Aqui ele estava orando, clamando, fervoroso, mas no inferno. Lá de cá não queria nada com Deus. Tem gente que para vir hoje foi uma luta, não foi? Mas veio, graças a Deus. Diz assim, rogo-te pois, pede para aumentar o ar. Não está calor, gente? Eu estou suando aqui, não sei o que aconteceu com o ar. Por favor, ô Fabiano. Diz assim, rogo-te pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para o quê? Não ouvir este lugar de tormento. Olha para mim, por favor. O inferno é um lugar. Ele disse, eu rogo, deixa eu avisar minha família, deixa eu sair daqui, eles não podem vir para cá. Quer dizer, tudo que ele esqueceu na vida, ele lembrou depois que partiu. Esqueceu de pedir misericórdia, de reconhecer Deus, de clamar a Deus, esqueceu de evangelizar a família. E olha para mim, por favor. Muitos de vocês foram evangelizados, sabe como? E evangeliza, sabe como? Vá na igreja que o pastor vai orar pelo seu filho. Vá na igreja que o pastor vai orar para você ser curado. Geralmente nós não usamos o principal. Vá na igreja para a sua alma não ir para o inferno. Vá para a igreja, entregar sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, para você não queimar no inferno, para você não viver no inferno eternamente. Você não tem noção do que é o inferno. Os detalhes que eu dou acerca do inferno são pequenos.
diante do que ele é. Jesus, quando falou do inferno, ele falava com pesar, porque ele não quer que ninguém vá para lá. Ele não criou para o ser humano, ele disse que foi para os demônios. Só tem uma pessoa que te livra do inferno. Não é o bispo, não é a Igreja Universal. Só Jesus salva você do inferno. Quando você se arrepende dos seus pecados. Ele ficou rogando e nenhum pedido era atendido, e ele rogando mais. Aí diz assim, parei aonde? 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é que ele quer dizer? Olha para mim aqui. Lá eles têm o que você teve. Hoje você tem pastor para pregar, hoje você tem a Bíblia, hoje você tem várias coisas sobrando aí. Mas no inferno você não vai ter nada. No inferno não vai ter oração, no inferno não vai ter pastor pregando o evangelho, no inferno não vai ter louvores a Deus, nada disso. No inferno vai ter choro e ranger de dentes. A Bíblia fala que a pessoa vai ter dente, que a pessoa vai ter língua. Ele pediu para molhar a língua. Vai ter memória. Então não morre e acabou. Não pense que morreu e acabou. Se ensinaram isso para você, mentiram para você. A religião mentiu para você. Morreu sem salvação, os demônios vêm te buscar. Morreu salvo, os anjos vêm te levar. Ele termina dizendo assim: e disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, o que é que diz aí? Arrepender-se-iam. Guarde essa palavra, arrepender-se-iam. Ele sabia que ele estava no inferno, porque ele não tinha o quê? Se arrependido dos seus pecados. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos o quê? Ressuscite. Olha para mim. Ele estava dizendo o seguinte: acabou, para você acabou. Acabou para você. Não adianta você argumentar, você não se arrependeu. Você pode ter cometido qualquer pecado. A partir do momento que você se arrepende, Deus tira esse anzol da sua alma que te prende. Uma vez eu fui pescar no Pesque Pague, e eu vi o rapaz pegando o peixe, e depois ele pegou o peixe e tirou o anzol no maior cuidado, não feriu o peixe e soltou de novo. E eu falei, pode fazer isso? Aí o rapaz lá do meu lado falou, pode, sabe por quê? Porque são pessoas que gostam do esporte, não vão pagar o peixe, estão aqui, eles pagam a entrada, mas eles devolvem o peixe. Ele não fere o peixe. Eu não sei qual é o pecado que te escraviza, eu não sei qual negócio você fez com o diabo, mas desfaça. Eu não sei o que é que te prende nesse mundo, eu não sei o que é que te atrai nesse mundo. Eu sei que hoje é noite de arrependimento, é noite de salvação, não é noite para você sorrir, é noite para você chorar pela sua alma e garantir o mais importante, a sua vida eterna. Eu comecei a reunião perguntando quem está aqui pela primeira vez, quem está desviado, voltando. Mas depois eu perguntei quem está aqui pela última vez, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Vira e mexe, chega ao seu conhecimento, fulano morreu, Beltano morreu, Ciclano morreu. Você tem quantas vidas? Uma só. Essa reunião pode te salvar ou te condenar, porque você ouviu o evangelho. Você está pensando que foi alguém que te trouxe? Foi Deus que te trouxe. Você está pensando que você está aqui à toa? Não, eu vou vir para visitar. Não, você não está aqui para visitar, porque Jesus não está doente. Você está aqui porque Deus é justo e não deixou você morrer antes de ouvir a verdade. Porque se você não aceitou a verdade, o pai da mentira vai habitar com você por toda a eternidade. Se você quer habitar com o diabo eternamente, é uma escolha sua. Não sou eu que estou escolhendo isso. A minha alma estava correndo risco. Eu tinha 16 anos, quando o pastor pregou o evangelho para mim.
E por isso que eu prego o evangelho. Eu não prego o evangelho só para você receber bênçãos. Eu prego o evangelho porque eu sei que o inferno existe. Eu não posso brincar com o inferno. Eu não posso viver por viver. Eu não posso saber de uma coisa e não avisar para os outros. Então nós estamos tocando a trombeta. Nós estamos avisando na rádio, na televisão, na rede social, noite da alma. Olhe para a tua alma. Colocamos comunicado: seu bem maior está correndo risco. Comunicado: seu bem maior está correndo risco. É sua alma. Escute bem. Se você não despertar, você vai para o inferno. Daqui a 1 milhão de anos, o rico vai continuar no inferno. Se eu pudesse pregar agora no inferno, quem aceitaria Jesus lá? Todo mundo. Mas talvez aqui você resiste com as suas desculpas. Não porque eu sou fraco, não porque eu sou solteiro, não porque é difícil, não porque é da minha carne. Não, é porque você está fazendo o que o diabo gosta e você gosta. E isso está te prendendo. Esse negócio seu com o diabo é o que vai te condenar. Jesus não falou o nome do rico, porque o rico não estava salvo. Falou o nome de Lázaro. Por isso que eu pedi para vocês deixarem o nome aqui com a data de nascimento. Sabe para quê? Para eu orar pela sua alma. Porque eu quero ver o seu nome no livro da vida. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Eu não sei quem é você. Eu não sei nada a seu respeito. Mas eu sei de um Jesus que quer salvar todo mundo. Era para eu morrer para o inferno, mas Deus preferiu matar o filho dele para me substituir. Ele deu a vida em meu lugar. Agora você entende porque Jesus sofreu tanto para salvar a nossa alma. Eu não posso salvar a sua alma. Eu tenho que lutar pela minha salvação, assim como você luta pela sua. E eu luto todos os dias. Talvez a religião nunca te ensinou isso. Talvez seus pais nunca te ensinaram isso. Meus pais também não foram criados no evangelho. Eu vim conhecer depois. Meu padrasto, que foi a pessoa usada para pregar para mim. Minha sogra também. Minha sogra já está no céu. Minha sogra já está salva. Já está bem. Não completou a carreira dela. Eu não completei a minha. Eu vou conhecer Jesus depois de ter feito tanta besteira. Mas eu louvo a Deus porque deu tempo de eu falar assim: Jesus, me perdoe, salva minha alma. E Ele me perdoou. Se você diz: bispo, eu quero Jesus, é o único que tem poder para te salvar, o único. Se você diz: eu quero Jesus, eu quero a minha salvação, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Quando a vida aqui acabar, eu quero morar com Ele eternamente. E se você diz: eu quero, bicho, vem aqui diante do altar, não encoste ninguém, não tire sua máscara, mantenha a distância de quem está do seu lado. Os demais fiquem em pé e venha fazendo dessa canção sua oração.